Olá, tudo bem com vocês? Mais uma Dicas de Condução da Ybor Performance. E a dica hoje é condução em dias de chuva. Qual é o seu comportamento em dias de chuva? Como você se comporta aí nos dias de chuva? Você demora muito para assimilar que está chovendo? Como que é a sua performance em dias de chuva? E a primeira dica aqui, não tente se enganar. Por quê? Muitas vezes nós pensamos que nós somos muito bons em chuva e acaba se envolvendo em acidente. E 20% de todos os acidentes que acontecem, 20% é em dias chuvosos. Então, primeira coisa, não tentar se enganar, aí principalmente enganando a telemetria e não ligando o limpador de para-brisa. Seguir ou acompanhar a velocidade de outros veículos, porque nem sempre aquele veículo que está à sua frente tem a mesma experiência sua. Então fique atento e não tente se enganar. Então a dica aqui, antes de você sair para uma viagem, perca alguns minutos para consultar aí a meteorologia para onde você vai. Veja o melhor horário de você sair e chegar, porque às vezes, principalmente no verão, as chuvas torrenciais são na parte da tarde. Esteja ciente que sempre poderá ter inundações em estradas, pontes. Isso vai fazer com que você mude ou o seu trajeto ou saia em horários diferentes. Reserve sempre uns 10 minutos para você fazer um checklist em você e no seu veículo, nas suas coisas pessoais, antes de sair para um dia chuvoso. Então vamos pensar aqui o que eu preciso fazer aí antes de sair, que eu sei que naquele dia eu vou pegar chuva. Então, primeira coisa, verificar o nível de água do limpador de para-brisa e sempre colocar um sabãozinho lá para o limpador tirar aí as impurezas e o óleo que está no para-brisa. Verificar as palhetas, se estão em boas condições, iluminação dianteira e traseiras, pneus bem calibrados e verificar o TWI, inclusive no step. Limpe os para-brisas, espelhos, retrovisores e deixe sempre bem seco e um pano seco aí à sua mão, porque a qualquer momento você precisa aí talvez dar uma limpadinha durante essa chuva. Outra dica importante, levar sempre uma lanterna, capa de chuva, deixar isso sempre à mão, porque pode ser que você precise. Agora, vamos pensar o que fazer durante a chuva, porque você também está dirigindo todos os dias e é possível de você pegar dias chuvosos. E a primeira dica aqui é você sempre dirigir nos trilhos do carro da frente, porque ele vai abrindo a água para você e você vai receber menos água aí no pneu. Fique atento com as luzes de freio dos veículos da frente. Acenda os faróis baixos e, se tiver faróis de neblina dianteiro, acenda também. Freie mais cedo do que o habitual, porque eu preciso de mais distância em dias chuvosos. Tenha uma distância de segmento e um espaço extra bem aumentado. Manter-se atento principalmente a pedestre e ciclista, porque dias chuvosos a visibilidade diminui para você, para os pedestres e para os veículos pequenos também. Ligue o desembaçador e aquecedor dianteiro e se tiver dos retrovisores também. Se tiver controle de tração, não desligue. Então mantenha o controle de tração sempre ativo. Se a chuva tiver muito forte, com possibilidade inclusive de granizo, pare no lugar seguro, porque assim você vai evitar transtorno para você e para muito mais pessoas. Evite movimentos repentinos e bruscos com o seu veículo, porque agora você precisa aí se antecipar todas as suas mudanças de direções, porque as pessoas também que estão em volta do seu veículo estão também aí com uma redução de visibilidade. Então você antecipando aí as suas ações vai evitar esses incidentes e acidentes. Reduza sempre a velocidade e mantenha uma aceleração sempre suave. Por quê? Para não correr risco aí de uma eventual patinação. Seja visto e sempre tenha aí em mente que a sua condução terá muito mais dificuldades em dias chuvosos. Tenha em mente que nos dias chuvosos, mesmo após as chuvas, eu posso ter aí poças d'água que podem te levar a uma aquaplanagem.
Mantenha sempre o limpador aí do para-brisa no automático, porque se você tiver esse recurso no seu veículo, vai facilitar e te deixar muito mais concentrado aí na sua condução. Uma dica importante aqui, mantenha o volume do rádio aí baixo para não te atrapalhar, principalmente que agora você precisa ouvir muito mais o que está ao redor do seu veículo. E outra dica importantíssima, não use o piloto automático, o IC e o EcoRoll. Em dias de chuvas é perigoso você usar esse recurso tecnológico do veículo. E evite usar aí principalmente o freio motor ou o retarde, porque dependendo da situação que você encontra, você pode aí se envolver principalmente num L se o seu veículo é articulado. Mantenha aí sempre as duas mãos no volante e use sempre o cinto de segurança de uma maneira correta. E principalmente como o seu veículo é grande, não espirre ou tome cuidado com os pedestres e ciclistas, porque quando você passa em poças de água, isso aí espalha e pode aí comprometer os terceiros e pedestres em volta do seu veículo. Nesta hora, seja paciente e não empurre o trânsito, porque talvez o motorista que está à sua frente não tenha a mesma experiência que você tem em dias de chuva. E principalmente se você tiver carregado, aumente mais ainda a sua distância de segmento, porque numa parada brusca você tem espaço suficiente para fazer uma desaceleração planejada sem precisar aí usar os freios de serviço ou arrastar pneus. Agora, olha que dica bacana. Você sabia que andar com o terceiro eixo abaixado, mesmo se você estiver com o veículo vazio, isso vai te dar muito mais estabilidade no veículo? Então, se você tiver essa possibilidade de baixar o terceiro eixo, tanto do truque quanto das carretas, você vai ter muito mais estabilidade e segurança para trafegar em dias chuvosos. Você sabia que quando começa a chover, aquela primeira chuva vai começar a lavar a pista, vai começar a misturar borracha com aquilo que está em cima da pista? Isso vai te deixar muito mais vulnerável à patinação, a perder a aderência, porque você pode entrar numa aquaplanagem viscosa. E isso vai te levar aí principalmente a uma derrapagem. Então, muito cuidado, principalmente no início da chuva. Agora, vamos pensar aqui, por que eu preciso diminuir a minha velocidade em dias de chuva? E uma coisa muito importante para a gente saber é que as placas de estrada, a velocidade que está lá, primeiro, é para tempo seco e segundo, é para veículos de passeio. Quando a gente está com veículos comerciais de porte grande, eu preciso trabalhar essa velocidade mais ainda, principalmente em dias de chuva. E aí nós estamos falando em reduzir em 20%. Então, se você está a 80 km por hora em seco, neste trecho você vai diminuir para 60 km por hora. Principalmente em curvas. E quando tem uma placa lá, dias de chuva, você vai diminuir 20 km a menos da indicação que está a placa lá. Então, se você está entrando numa curva acentuada a 60 km por hora, você vai entrar a 40. Sempre diminuindo em dias chuvosos, 20 km a menos da indicação da placa. Agora, vamos pensar aqui o que é uma aquaplanagem. Então, uma aquaplanagem dinâmica é o quê? O efeito que eu tenho uma lâmina de água que entra por baixo do pneu, levanta esse pneu e aí você começa a planar em cima de uma lâmina de água. Mas espera aí, professor, o meu caminhão é pesado e a água tem essa força de levantar o meu caminhão? Sim, essa lâmina de água tem uma força como se fosse um macaco hidráulico. Ele vai levantar as rodas porque essa água ela bloqueia toda a parte aí dos pneus. Então você tem que ficar muito atento nesse quesito. E quais são os fatores climáticos que você pode ter aí e entrar aí principalmente numa aquaplanagem dinâmica? Primeiro, a intensidade da chuva e a duração da chuva, porque eu tenho um volume de água. Pensando no veículo, eu tenho o estado do pneu, vai depender da altura do TWI, do sulco, relação entre a carga e o pneu e a pressão do pneu
e o tipo de veículo que você está. Então tudo isso são fatores determinantes que você pode ter ou não rapidamente a entrar numa aquaplanagem. E por isso você precisa sempre administrar principalmente a sua velocidade, a sua aceleração, a sua frenagem e a sua direção. Por quê? Pensa aqui comigo. Quando eu estou aí com o meu pneu em boas condições, eu preciso ter espaço e tempo suficiente para toda a água que estiver na pista saia pelo sulco do pneu e te deixar com aderência, principalmente no piso que você está. E se você estiver numa velocidade alta ou uma pressão errada do pneu, você vai ter dificuldade de essa água sair e aí vai te deixar vulnerável a uma aquaplanagem dinâmica. Então a dica aqui é: reduza sempre a velocidade no mínimo 20% do indicado no trecho que você está. E certamente você seguindo as dicas de condução da Ibor Performance, você vai ter uma direção muito mais segura e prazerosa na sua viagem. A gente se vê nas próximas dicas de condução. Até mais!